Vamos à palavra do Senhor? Vamos à palavra de Deus? Eu convido o meu irmão, a minha irmã, a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo de número 12, versículo de número 1 em diante. Gênesis capítulo de número 12, versículo de número 1 em diante. Sábado retrasado eu estava lendo a Bíblia com a minha esposa. Eu tinha acabado de pregar dias atrás sobre Agar e Ismael. Enquanto nós fazíamos a nossa devocional, saltou das páginas da Bíblia isso que hoje eu estarei falando com vocês. E no domingo passado, como eu sabia que eu não pregaria, eu fiquei profundamente tocado, porque tanto no sábado quanto no domingo pela manhã, o Senhor já estava ministrando Gênesis 12 ao meu coração. E quando o querido pastor Nildo, José Osanildo, esteve aqui com a Igreja Batista Central, e ele abriu Gênesis 12, eu fiquei muito feliz, porque eu falei, o Senhor está querendo falar conosco sobre esses assuntos. E eu não falei nada domingo passado, mas durante essa semana eu orei muito, e eu não tenho dúvida que Deus vai falar conosco. Amém, meus irmãos? Que Deus tenha uma palavra aos nossos corações. E hoje nós estaremos falando também sobre Gênesis 12 e sobre a vida de Abraão e a vida de outros servos de Deus. Então, vamos agora ler aqui esse texto. Eu estarei lendo na revista e corrigida, e eu quero ler com vocês e pensar com vocês sobre essa porção. Eu vou ler apenas 2 versículos na revista e corrigida, depois nós leremos o versículo 1 ao 9 na NVI. Então, para a gente fazer a leitura inicial, vamos ler então na NVI, depois eu leio na revista e corrigida. Então vamos ler agora Gênesis 12, do versículo 1 ao versículo de número 9. Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus. Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhes mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Então, Abrão partiu como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou Sarai, a sua mulher, e o seu sobrinho Ló, todos os bens que havia acumulado e os servos comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. Ali, o Senhor apareceu a Abrão e lhe disse: darei esta terra à sua descendência. Então, Abrão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido. Dali, prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou o acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Também neste lugar construiu um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois, Abrão partiu e seguiu em direção ao Negueb. Vamos orar? Peça agora para que Deus fale ao seu coração, ao nosso coração, às nossas vidas. Pai, estamos diante da Tua palavra, estamos diante desse episódio tão magnífico,
que foi quando Abrão sai de Ur dos Caldeus, vai para Harã, e depois da morte do seu pai Terá, desce até Canaã. E, ó Deus, obrigado por essa porção registrada pelo teu servo Moisés, que registra o começo, ó Deus, desse projeto que se inicia na vida de um homem, na vida de uma mulher, em um lar, em uma terra, e faz desse lar um lar sacerdotal para abençoar todas as nações da terra. Obrigado porque hoje estamos aqui como filhos e filhas de Abraão, filhos espirituais. Obrigado por hoje sermos o Israel espiritual de Deus. E obrigado por esse projeto que não acabou e continua a existir por meio da tua igreja. Eu te agradeço e peço, fala conosco, Senhor, fala conosco, e se revela a cada um de nós, e mostra a tua glória e nos ensina. Toca, Pai, nos nossos corações, nos nossos sentidos, na nossa alma, e trabalha na vida de cada um que aqui está e daqueles que, ó Deus, estão também adorando a Deus conosco. Fala aos nossos corações e nos abençoa, Pai, mostrando a tua glória, mostrando o teu amor, mostrando a tua graça, porque, Senhor, queremos crescer diante do Senhor como Abraão cresceu, queremos te entender como Abraão te entendeu, queremos praticar como ele praticou e queremos ser abençoados com a tua presença e com, ó Deus, os teus aparecimentos e com as tuas manifestações, as tuas revelações sobre nós, porque, ó Deus, sabemos que isso que o Senhor fez com Abraão é o começo de tudo aquilo que o Senhor deseja fazer com cada alma nesse planeta. É assim que eu te peço, fala conosco e derrama do teu Santo Espírito sobre todos nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Quero ler ainda na NVI, mais uma vez, o versículo de número 1. Diz assim o versículo 1: Então o Senhor disse a Abrão. Presta bastante atenção no início dessa frase. Então o Senhor disse a Abrão. Agora, versículo de número 7. Primeira frase também. Ali o Senhor apareceu a Abrão e disse. Agora aqui há um acréscimo. Agora aqui o Senhor aparece, se revela a Abraão e continua falando. E agora vamos ler na revista e atualizada. Os mesmos versículos, as mesmas frases iniciais. Ora, disse o Senhor a Abrão. Ora, disse, falou Deus a Abrão. E o versículo 7. Apareceu o Senhor a Abrão e disse. Amém? Prestem bastante atenção nessas duas frases e nesses dois acontecimentos. O título da minha mensagem que eu quero falar hoje aqui com vocês é exatamente esses dois versículos. Disse o Senhor, reticências. Apareceu o Senhor, reticências. Quando Deus se revela a Abraão em Ur dos Caldeus, e ele sai de Ur dos Caldeus, vai até Padã Arã, a norte de Israel, ali fica com o seu pai, Terá, ele morre, e aí, logo na sequência, ele desce até Canaã. Ele está seguindo a voz de Deus. Deus falou com ele lá em Ur dos Caldeus. Saia da sua casa, da sua parentela, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E o que ele faz? Ele sai. Mas quando lemos Gênesis 11, tem um dado bem curioso ali. Ele sai e o seu pai o acompanha. O seu pai o acompanha, mas o seu pai morre no meio do caminho,
antes de Abraão encontrar a terra da promessa, o Senhor recolhe Terá, que é o pai de Abraão, em Padã Arã, que é a norte de Israel, onde seria hoje a Síria, essa região. Ele morre lá. E quando nós lemos o capítulo 12, dá para ver algo bem curioso, porque agora que Abraão passa a ser o patriarca de toda aquela família. Enquanto o pai dele estava com ele, o patriarca era o pai. Mas a ordem de Deus foi para Abraão. Mas Abraão chama o seu pai o acompanha, mas ele honra o seu pai. O escritor de Gênesis dá essa ideia de clareza de papéis. É interessante isso. Não é que a promessa era para Terã. A promessa era para Abraão. Mas o pai sai com Abraão. Mas o pai era pai. Pai é pai. Dando uma ideia de figuras de papéis. Estou falando um pouco isso porque o pai da fé, ele vai saber caminhar, ele vai saber entrar, ele vai saber sair, ele vai saber o seu papel em cada momento. Mas, sobretudo, aqui em Gênesis 12, hoje eu quero que você se atenha a essas duas coisas, porque essas duas coisas, essas duas frases, elas vão acontecer em toda a Bíblia. Em toda a Bíblia. Em toda a Bíblia. Vai ter algumas exceções. Terão algumas exceções em algumas pessoas. Mas na grande maioria das pessoas, na história da Bíblia e na história da igreja, e conosco é assim. Raramente Deus faz o contrário. Raramente. As exceções são de Deus. Mas a Bíblia deixa algumas regras. Qual é a regra? Porque enquanto eu fazia minha lição de casa, meus irmãos, eu não tenho dúvida. Quem é que não quer que Deus se revele a nós? Você está aqui numa igreja. Se você veio aqui para conversar com um irmão, está perdendo tempo. Conversar com o irmão, você pode ir na casa dele, concorda? Fazer negócio, você pode ir na empresa da pessoa. Qual é o propósito de estarmos aqui na igreja? É buscarmos a Deus, é conhecermos a Deus, é adorarmos a Deus. E por que muitas pessoas, ao longo de muitos anos não têm experiências com Deus? Frequentam uma igreja, mas não têm experiência. E uma coisa que eu aprendi muito com o pastor Marcos Graconato, que me deixou muito, eu diria, desafiado até, porque ele, como um pastor de uma linha mais tradicional e ortodoxa, ele recebe na igreja dele muitos irmãos de outras denominações. E é bom receber irmãos de outros lugares? É claro que sim. Nós, como pastores, deixamos isso aberto. De uma forma saudável, equilibrada, não tem nenhum problema. Pessoas que realmente Deus traz, não tem problema. Eu sei que hoje virou uma pouca vergonha, os pastores literalmente não têm mais ética sobre esse tema. E é uma coisa que nós precisamos, como pastores, pensar sobre isso. Pensar sobre essa questão da recepção. Porque no momento em que eu recebo uma pessoa de uma outra igreja e não sou cuidadoso, eu posso atrapalhar a obra de Deus na vida daquele irmão. Porque quem disse que aquele irmão é para sair da igreja pela qual ele se converteu? Os irmãos que frequentam as nossas igrejas não são nossos, são de Deus. Ora, eu quero cada ovelha que Deus me deu, e não que a minha persuasão ou a minha habilidade consegue conquistar. Se eu fosse usar as minhas habilidades e persuasões, eu faria muito mais coisas, mas eu não quero usar a minha mente humana. Eu quero que o Espírito Santo de Deus traga cada filho, cada filha, segundo a vontade dele para esse lugar. Amém, meus irmãos? Mas voltando ao Marcos Graconato, o que ele ensina e o que ele desafia? Que muitas pessoas que vêm de outras igrejas, eles vêm de outros lugares. E o pastor notou uma coisa muito curiosa, que é o seguinte: esses irmãos vêm, mas eles não são convertidos. Tem 10 anos de igreja, 15 anos de igreja, tocam no ministério de música, são diáconos, obreiros, alguns até pastores, mas não são convertidos. E ao longo desses quase 30 anos cuidando dessa comunidade, eu digo para os irmãos que isso é uma verdade, irmãos.
Porque ter jeito de crente, falar como crente, adorar como crente, levantar as mãos ou cantar os hinos, não quer dizer que somos crentes. Podemos estar dentro da igreja e fazer tudo isso, mas de uma forma, eu diria, performática. E essa leitura que eu fiz agora com vocês, só vai acontecer na nossa vida quando realmente a gente se torna filho e filha de Deus. E como eu disse, o pastor Marcos Granconato faz uma pergunta, e eu quero até fazer para você, meu irmão que veio de outra igreja e um dia se tornou membro aqui. Qual foi a sua experiência de conversão? Qual foi a sua experiência de conversão? Pense durante um dia, uma semana sobre isso. Porque se você disser assim, a minha experiência de conversão foi porque eu estava desempregado, cheio de dívida, e fui para a igreja, e Deus abriu uma porta, não, isso não é conversão. Isso só foi uma graça que você atingiu. Amém? Concorda? Eu estava doente e Deus me curou. Isso não quer dizer que você se converteu. Porque Deus faz chover sobre justos e injustos. Então, ora, Deus de forma misericordiosa e abundante, cura pessoas que clamam a Ele, inclusive faz milagres até em pessoas que estão vivendo dando ombros para Deus. Não é verdade, irmão? Sejamos honestos. O milagre não é algo exclusivo do crente. Tanto é que Deus abençoa as pessoas e até aqueles que são ateus, que cospem na cruz. Quantas são as vezes que essas pessoas fazem tantas coisas contra o Evangelho e em algum dia cai a ficha e aí eu preciso de Deus, e aí a história é reescrita. Ou seja, a misericórdia de Deus é derramada. Então, voltando à frase do Marcos Granconato, qual é a minha experiência de conversão? Qual foi o dia que eu entendi isso? Como isso aconteceu? Se de fato aconteceu. Dizer também, porque eu cresci dentro da igreja aprendendo como as crianças, desde a escolinha infantil, não quer dizer que você seja crente. Ter nome bíblico, Davi, Esther, Samuel, não quer dizer, tanto é que nas delegacias e nas penitenciárias, os que mais têm é nome bíblico. E é constrangedor isso para nós. Os Paulos, Pedro, João, levanta a mão, metade da cadeia. Moisés, Davi, Esther, Ruth, é um absurdo. Tem alguma coisa esquisita. Por quê? Porque acham que porque nasceram numa igreja, são crentes. Qual é a minha experiência de conversão? Gaste um dia, uma semana, um mês, mas tenha essa resposta, não dos seus parentes, não do seu pastor, não das pessoas, mas de Deus. Porque enquanto isso não acontecer, irmãos, a gente pode estar marcando passo dentro da igreja. E como eu dizia aqui em Abraão, porque Abraão é o pai da fé, porque Abraão é extraordinário, porque Deus aparecia a Abraão. E olha que fantástico, você que gosta um pouco mais de teologia, quando Moisés está escrevendo aqui Gênesis, porque é Moisés que escreve Gênesis, acreditamos, eu particularmente acredito nisso, ele está dizendo aqui que foi Yahvé, o Senhor, o eu sou o que sou, lá de Êxodo 3, que aparece a Abraão. Aleluias! Não é o Elohim, é Yahvé. A maioria das Bíblias vai traduzir como Adonai, o Senhor, mas veja no original, está lá Yahvé. Yahvé aparece a Abraão, mas Abraão não sabia que o nome dele era Yahvé. Abraão não conhecia o nome de Deus, mas Abraão conhecia a pessoa de Deus, ouvia a voz de Deus. Aleluias! E uma das coisas que o texto saltou ao meu coração é isso. Por quê? Por que Abraão foi presenteado com a aparição de Deus?
Porque Abraão teve essa graça do próprio Yahvé aparecer para ele. E nós sabemos que quando Yahvé aparece no Velho Testamento, ou é o Senhor, é o anjo do Senhor, é o próprio Jesus. A segunda pessoa da Trindade que já existia, e quando ele se manifesta na terra é ele. Porque foi ele que apareceu para Abraão, foi ele que apareceu para Moisés na sarça, foi ele que apareceu para Jacó no vale do Jaboque, em Peniel, é ele que apareceu para Josué com a espada desembainhada, é ele que aparece no Velho Testamento, é Jesus que aparece para os seus filhos. E por que Deus apareceu? E talvez você diga assim, pastor, mas Jesus apareceu poucas vezes. Sim, é verdade. Em todo o Velho Testamento, Jesus apareceu poucas vezes. Mas em um dado momento, esse próprio Jesus veio a essa terra e apareceu para muitas pessoas. Louvado seja Deus. Reescreveu a história, reescreveu a história da humanidade, redimiu-nos, perdoando-nos, derramando o sangue dele na cruz para mudar a nossa vida. E esse mesmo Jesus continua a aparecer para nós pelo poder do Espírito Santo até hoje. Mas o que eu quero dizer muitas vezes aqui, talvez você diga assim, pastor, será que também Deus vai aparecer para mim? Talvez Deus não apareça como foi para Abraão, ou como foi para Moisés, ou Jacó, ou como foi para Josué, ou como foi para os apóstolos. Mas eu não tenho dúvida que Deus se revelará a cada um de nós. Isso é algo que eu posso afirmar. De uma forma espiritual, de uma forma invisível, de uma forma onde você saberá, Deus quer se revelar para cada um de nós. Amém, meus irmãos? Deus quer se revelar para você, filho. E por que Deus se revela para alguns e para outros não? Tem pessoas que pensam assim, não, Deus não quer saber de mim. Deus não liga para mim, eu pequei demais. Não é o pecado, meus irmãos. Quem aqui não peca, meus irmãos? Eu jamais seria digno de estar aqui, meus irmãos. Eu nunca imaginei nem de ser crente. Eu era aqueles católicos mesmo, beatos, que ia para cima dos crentes. Eu ia para cima com gosto, porque eu era um católico piedoso. Todo sábado, antes de sair para as baladas, eu ia para a missa, na reunião de jovens. Pedir a bênção lá do seminarista. Porque eu tinha que estar bem com Deus. Quantas vezes na missa... No intervalo depois da missa, porque depois da missa eu ia ter a aula com os jovens também. Ou seja, eu tinha aula no sábado e tinha um domingo depois da missa. Eu sentava na porta, muitas vezes com meus amigos, e fumava um cigarro e tal, tudo bem. Até porque o padre que me batizou tinha um maço de minister aqui, enquanto fazia ali a minha primeira confissão. Eu lembro que eu tinha 12 anos de idade, eu fui fazer aquele momento de primeira confissão, ele falou, confessa seus pecados, meu filho. Eu tinha 12 anos de idade, meu irmão. 12 anos, eu estava fumando escondido, comecei muito cedo a fazer umas besteiras. E aí eu olhei para ele, eu lembro como ele, um padre branquinho, parecia um argentino, cabelo liso, e nós na paróquia estava em construção, então a gente foi para um lugar assim meio ermo, nós sentamos num bloco e ele, confessa seus pecados. Ali foi o meu como que chama? Confessatório, né? Confessionário, obrigado. E não tinha, a paróquia era muito simples, estava em construção, e ali ele confessa seus pecados. Meu filho, eu olhei assim para o bolso do padre e falei assim, meu Deus, como que eu vou falar agora que eu... Não, eu falei, padre, eu estou fumando escondido. Ele, aí, filho, não pode, escondido não pode. Ali eu... Tá bom, o que eu faço, padre? Não, faz tantas rezas de Ave Maria e Pai Nosso. Ali eu pedi perdão, né, para Deus do meu jeito e fui para a primeira comunhão. E ali, meus irmãos, eu lembro disso, eu ia ter as reuniões com o seminarista Francisco, o homem que me ajudava, irmãos. Eu sempre fui curioso. Eu lembro que eu perguntava para ele e falava, ai meu Deus, já vem você de novo. Eu já te disse, eu não tenho. Tinha coisas que ele ficava meio bravo comigo, falava, mas eu falava assim para ele, 12 anos de idade, você é seminarista, se vira, vai aprender para me ensinar. Ele ficava mais bravo ainda quando ele não sabia de algumas perguntas. Por que eu estou falando isso, irmãos? Eu cresci nesse ambiente, então eu gostava de confrontar crente. Quando eu pegava um crente sem vergonha, crente boca suja, crente mentiroso, irmãos, eu desossava que nem se desossa um frango. Eu gosto de cozinhar. Desossar um frango dá trabalho, mas é uma delícia, porque o frango fica... frango desossado é maravilhoso. Então eu desossava crente sem vergonha. Eu desossava, porque eu era mais piedoso do que o crente safado, que só ia para a igreja.
E aí eu desossava, meus irmãos, eu desossava. Mas eu fazia tudo isso achando que as minhas atitudes religiosas estavam me levando para o céu, enquanto eu não sentia Deus, não via Deus, Deus não se manifestava para mim. Quantas foram as vezes que antes de dormir eu pegava a minha Bíblia e lia, e já era Deus me chamando. Meus irmãos, por que Deus não aparece, ou Deus não se manifesta para muitos servos dele? Por que Deus não fala? Por que Deus não realiza coisas? Eu quero te dar aqui esse segredo, eu quero te dar aqui essa lição de casa, porque eu fiquei felicíssimos, irmãos. E isso hoje vai ser um divisor de águas para a sua vida, para o resto da vida. Percebam que Deus, lá em Ur dos Caldeus, em primeiro lugar, Ele fala a Abraão. Ele não aparece a Abraão, Ele fala. E depois que Ele fala, Ele espera de Abraão o quê? Uma atitude. Pode ver que ele sai de Ur. Ur é onde hoje seria ali perto do rio Tigre, Eufrates, onde seria a antiga Babilônia, onde é o Iraque. Possivelmente de Ur dos Caldeus até Padã Arã e até chegar em Canaã, porque o texto diz que quando Abraão sai de Padã Arã, depois da morte de seu pai Terã, ele tinha 75 anos, mas possivelmente ele saiu de Ur antes dos 75 anos. Porque esse caminho do Oriente até Canaã não era nada mais, nada menos do que 2 ou mais anos, a pé. Tudo bem que ele já tinha aqui muitos soldados, muitos empregados, mas podem ver que os magos que saem do Oriente para adorar Jesus, eles demoram por volta de 2 anos até chegar em Canaã. Então era uma viagem muito longa, não era como sair daqui para Mogi, não. Era muito longe, ainda mais a pé, ainda mais com risco de salteadores, de outros. Então, imagina, você tinha que ir, e ainda ele para em Padã Arã. Então, ou seja, ele sai da sua casa, ele obedece a Deus. Quantos anos? Não sei. Muitos anos, mas ele ouve uma voz, ele ouve uma palavra, que é a palavra de Deus, e ele obedece, ele se sacrifica, e ele peregrina. Vê o seu paizinho, o seu patriarca morrer, e agora ele se torna o patriarca, e Deus permite com que ele chegue em Canaã, e ali Deus disse, é aqui, Abraão. E aí ele fica feliz. Por quê? Porque ele saiu alguns anos atrás e ele peregrinou, porque ele obedeceu à voz. Guarde isso em primeiro lugar. Em primeiro lugar, meu irmão, quer que Deus apareça para você, se revele para você, para nós, quer que os sinais dele sejam presentes na sua vida, em primeiro lugar, ouça a Deus e obedeça a Deus. Ouça, simplesmente ouça. Talvez você me pergunte, mas pastor, como entender a Deus? É simples, irmãos. Deus nos deixou 2 grandes revelações. A primeira, chamada revelação natural, que é a natureza, é a criação, é o universo. Olha que esplêndido que é a criação de Deus, irmãos. Agora o planeta está numa velocidade absurda. Se o planeta parasse, tanto na sua rotação quanto na sua translação, irmãos, a gente voaria quilômetros por hora. A gente nem percebe, né? Só de imaginar isso dá até uma tonteira, né? De que a gente está agora rodando numa velocidade absurda. É assim. E Deus está no controle de tudo e te pôs aqui como a suprema da sua criação. Você compreende as coisas, você pode viver para glorificar a Deus. Somente nós no planeta somos o ser que entende Deus e o glorifica com o intelecto, que tem noção de passado, presente e futuro, porque todos os demais seres vivos, que são milhões, desde animais, peixes, répteis, micros organismos, somente uma espécie tem consciência, é você, criado à imagem e semelhança de Deus. Deus deixou a criação como uma manifestação da sua revelação, do seu poder, da sua graça.
E a grande outra revelação é as Escrituras, a sua voz. Nesses dias de Abraão, Deus apenas falava, era a revelação oral. E depois Deus levanta Moisés e aí vem a revelação escrita. E é por isso que a gente tem a Bíblia. E é por isso que Deus, durante 1500 anos, levanta homens consagrados para escrever essa história. Qual é a grande história da Bíblia? É que Deus te ama, Deus nos ama, e o próprio Deus veio a essa terra para nos salvar, para nos redimir, para nos transformar para a glória do seu nome. Ou seja, quer entender a voz de Deus? Não siga a sua voz da consciência apenas, siga a palavra de Deus. Esse tema parece ser tão conhecido por tantos, irmão, mas é tão negligenciado. Sejamos honestos. Se Deus fala A, o irmão faz A quando quer, do jeito que quer, porque eu e Deus nos bastamos. Meu irmão, ouça a palavra de Deus. Lembra que eu disse no início dessa mensagem que esse é um padrão que se repete na Bíblia toda? Perceba, todo filho de Deus, toda filha de Deus que ouviu a voz de Deus e obedeceu, em segundo lugar, foi agraciado pelo quê? Pelas presenças de Deus. Aí entra o segundo ponto, porque Deus disse a Abraão, Deus primeiro fala, e Ele espera de nós uma reação. Deus primeiro fala e espera de você e de mim. Deixa eu entrar aqui num ponto bem curioso, irmãos. Muitos de vocês conhecem a Congregação Cristã do Brasil. A Congregação Cristã do Brasil nasce Os fundadores da Congregação Cristã do Brasil, eles eram presbiterianos. Logo, várias doutrinas presbiterianas estão ali no seio da Igreja Congregação Cristã do Brasil. E por que eu estou citando aqui a Congregação Cristã do Brasil? Porque dentro da Congregação Cristã do Brasil, talvez você que tem amizade com algum irmão, lá eles não corrigem ninguém. Porque eles dizem assim, não, Deus vai fazer a obra na vida do irmão. Para nós batistas, é um pouco estranho isso. Mas eu quero chegar aqui no meio termo, você vai entender o que eu quero dizer. Esse princípio, não só da congregação, porque a congregação tem 100 e poucos anos, mas eles extraem esse princípio, que é um princípio chamado calvinista, mas é um calvinista exagerado. Ou seja, Deus vai fazer a obra na vida do irmão e eu não preciso fazer nada. Ou seja, os calvinistas, que são os presbiterianos, dentro dos presbiterianos, e aí você tem que lembrar que Calvino nasce logo lá depois de Lutero, ou seja, no século XVI, 1500 e alguma coisa, ele começa já fazendo uma obra ali. Logo depois de Calvino, nasce, dentro da teologia de Calvino, existem os calvinistas que são radicais e os calvinistas equilibrados. Os calvinistas radicais são esses que dizem assim, eu não prego o evangelho. Se a alma tiver que se converter, ela vai se converter. Se ela tiver que ir para o inferno, ela vai para o inferno, porque quem vai salvar é Deus, então eu não faço nada. É estranho para nós, porque quando lemos a Bíblia fala, pregue a palavra, ide por todo mundo, etc. e tal. Como a congregação nasce desse contexto, e muitos dos irmãos são mais familiarizados à congregação, então vocês vão ver isso muito na congregação. Uma pessoa pode ir à congregação, pode viver do jeito que é, ele é da igreja, mas ele está vivendo todo torto. E o pastor, ou ancião, lá eles não chamam de pastor, chamam de ancião, eles não corrigem. Não corrigem. Por quê? Porque é problema da pessoa. Se a pessoa está bebendo, está fumando, está adulterando, Deus vai trabalhar na vida da pessoa. Eu, como pastor, não tenho nada a ver com isso. E é meio estranho, por quê? Porque também tem um outro extremo. Qual é o extremo? É esse extremo de que eu decido tudo. Ou seja, eu não posso entregar tudo na mão de Deus, mas também eu não posso ir também para o outro lado, que é eu tenho o controle de todas as coisas. Como acontece, por exemplo, com aquela outra linha chamada a linha arminiana, que são aqueles irmãos que dizem, não, eu escolho tudo. E dentro das linhas arminianas, talvez você também conhece, que são os nossos irmãos da Assembleia de Deus. Pode ver, os assembleanos já não, diferente dos
dos irmãos da congregação, eles corrigem, não corrigem? Se o irmão está lá no pecado, vai profecia, vai profetada, e pega o irmão, muitas vezes fala da vida do irmão de púlpito, irmão, você vai para o inferno, e tem um confronto, e tem vezes que até os irmãos ficam bravos, porque onde já se viu o pastor falar da minha vida, quem é o pastor, e cria umas brigas. Ou seja, irmãos, eu não estou aqui fazendo meia-culpa, nem dizendo que isso é uma prática apenas dos assembleanos, e não estou querendo ridicularizar ele, mas dentro também dos batistas, nós batistas também temos essas linhas arminianas. Ou seja, o que eu quero dizer aqui, irmãos, presta bastante atenção. O que eu entendo? Eu entendo que o equilíbrio é o melhor mundo. Aonde? Aonde a gente vai se corrigindo, irmão, com muita harmonia, com muito cuidado. Porque eu entendo que a Bíblia vai dizer para nós pastores conduzirmos as ovelhas. Mas as ovelhas são de Deus, não são minhas. Tem vezes que a gente começa a sofrer além da medida. Porque a gente ensina, a gente fala e o irmão não faz. A gente fala e o irmão não faz. A gente fala e o irmão não faz. Aí tem horas que a gente quer pegar o irmão na orelha. Não é assim, irmãs? Não quer pegar o marido na orelha ou não quer? Não é assim, irmãos? Não quer pegar a mulher? Não é assim? Não é assim, pais? Não quer pegar o filho na marra? Não é assim, a gente é assim. Qual que é o caminho, então, para a gente eliminar essas tensões, irmãos? A gente faz o nosso melhor. O nosso melhor. Mas crê em Deus que Ele é aquele que pode fazer o extraordinário na vida do outro. A gente faz o nosso melhor. A gente dedica ali, eu diria, o que pode, dando o máximo de si. Mas quando a gente não pode mais fazer nada, aí a gente entrega na mão daquele que tudo pode, porque Ele pode mudar a vida das pessoas. E a gente também não tem que sofrer pelas escolhas do outro, porque afinal de contas, guarde isso, irmãos, o governo está sobre nós. Eu decido por mim, vocês decidem por você. O marido tem que ser respeitado nas suas escolhas, a mulher nas suas escolhas, os filhos na sua escolha. Porque muitas pessoas ficam marcando o passo e não chegam em lugar nenhum, não têm manifestações de Deus, não ouvem Deus, porque não obedecem, porque não querem. E aqui é uma coisa muito curiosa nesse primeiro ponto. A gente dá desculpa. Não, a minha luta é muito grande, a minha saúde, não é assim, irmãos? Deixa, irmão, deixa quem quer dar desculpa. Se a pessoa está vivendo no seu auto-engano, o que a gente pode fazer? Por que eu estou falando tudo isso, meus irmãos? Ainda para eu concluir aqui meu primeiro ponto, para eu entrar no segundo ponto. Deus quer se relacionar conosco, falando ao pé do teu ouvido, falando ao teu coração, ministrando a tua alma, revelando os segredos dele que ele tem para você. Deus quer falar palavras boas para cada um de nós. Deus deseja isso o tempo todo. Abra o teu coração, esteja pronto para ouvir Deus. Não olhe para você mesmo, irmão. Como eu disse de mim, filhos, eu nunca que imaginei nem crente. Eu lembro que um dia, quando eu estava muito bravo lá por causa da paróquia, eu de repente cheguei num domingo lá, a freira estava sem a bata dela de freira. O padre que vinha uma vez por mês tinha dado uma disciplina para a freira tinha feito algumas coisas, aí vira uma fofocaiada na igreja, uma fofocaiada na paróquia. Eu falei, o que está acontecendo? Ah, porque vocês não viram? Agora a freira está sem a batina. E imagina, as fofoqueiras da igreja e os fofoqueiros. Não tinha outro assunto, não tinha missa, não tinha nada. Só tinha o que ela aprontou. Ora, irmão, se ela estava sem a batina é porque alguma coisa ela tinha feito. Deixa ela cuidar da vida dela. E eu lembro que aquilo criou uma celeuma, uma divisão tão grande, aquilo me entristeceu. Enquanto eu lia a Bíblia na minha casa, durante aqueles dias, eu fui ministrado por Deus, porque eu tinha começado a trabalhar, e durante aqueles dias eu já tinha ido para a BMF, que é a Bolsa Mercantil e Futuros, lá do lado da Bovespa. Eu tinha entrado lá aos 16 anos, nessa época eu já tinha 16 anos, naqueles dias eu era auxiliar de pregão, e nós negociávamos spot, ouro spot, que era ouro em barra.
Hoje, por exemplo, no mercado financeiro, você compra ouro. Você compra ouro aqui ou lá fora, ou você compra ouro em espécie. Mas naqueles dias, a BMF negociava o OZ1, né, que depois se tornou o OZ2, o OZ3, e agora já não tem mais essas... já não estão sendo negociados mais na bolsa. Mas naqueles dias tinha e havia também aquelas pessoas muito ricas que queriam pegar a barra, poderiam pegar a barra. É um direito que elas assistiam. E eu me lembro que lendo o texto de Mateus, onde o Senhor disse que nós não podemos ter dois senhores, eu lembro como hoje, eu estava na minha cama, lendo a Bíblia, porque naqueles dias eu morava sozinho, então eu peguei e falei assim, glória a Deus, eu não sou rico, então eu não tenho dois senhores. Eu não tenho dois senhores. E aí eu lembro muito bem, porque eu tinha 16 anos, então eu falei, a única coisa que eu tenho aqui é essa roupa aqui que eu comprei, porque o resto está aqui é do meu pai. Ele já estava morando na praia com a minha família, eu morava sozinho aqui em São Paulo, em virtude do meu trabalho. E eu lembro que eu falei assim, eu não tenho dois senhores. Aí eu ouvi algo no meu coração. Eu não estou te perguntando o que você tem, é o que mais você deseja. Aí eu falei, agora complicou. Agora complicou. O que eu mais desejo? Eu sempre fui uma pessoa de muitos ideais, de muitas conquistas. Por isso que eu sou apaixonado pelo Evangelho. Porque nada se compara para mim ao reino de Deus. Nada se compara à eternidade. Nada se compara a ver Deus mudar vidas e corações. Mas voltando, eu sempre fui muito ambicioso, querendo crescer, ganhar dinheiro, ainda mais já trabalhando na bolsa. Eu lembro que falei, não, o que eu mais desejo? Aí eu imaginei duas cenas. Uma pilha de ouro em pirâmide e Jesus Cristo do outro lado. E veio assim no meu coração. Se você pudesse agora, quem você escolheria? Ali eu falei, agora complicou tudo. Meus irmãos, eu lembro disso como agora. Eu estava com a luz meio apagada, deitada na minha cama, lendo o Novo Testamento. Quem era que estava falando comigo ali? Quem era que estava falando comigo? Deus quer falar com você, igreja. Ele está falando com a humanidade, e se Ele fala com a humanidade, Ele fala com o seu povo. Qual foi o grande desejo de Deus lá no Éden? Procurou na viração do dia quem? Adão e Eva. Deus falar é o que Ele mais deseja. Ele deseja, o problema é nós queremos ouvir a Ele. E o grande outro problema é nós queremos obedecer a Ele. E eu lembro como hoje eu curvei a minha cabeça por dentro, porque eu já estava meio que deitado. Sabe quando você está lendo meio encurvado, que você fica assim com a cabeça torta? Eu lembro que eu curvei assim e falei assim, me perdoa, Senhor. Me perdoa, porque eu iria escolher a pilha de ouro em teu lugar. Para mim, como um católico beato, aquilo foi um golpe no meu coração. Para alguém que gostava de desossar crente sem vergonha, ali eu fui desossado por aquele pensamento, e eu disse no meu coração, e lembra que eu disse que a paróquia estava uma fofocaiada? Minhas irmãs, parem de fofocar, a fofoca vai destruir a tua vida. Meus irmãos, você também que gosta de fofoca, lembre-se do pecado da murmuração. Quem viveu murmurando morreu no deserto, por isso que muitos morrem no deserto, tão doentes. Aprenda. A fofoca não vai te ajudar a nada. Isso vale para qualquer pessoa. A fofoca não nos enobrece, muito menos a um servo de Deus. Mas voltando, lembra da fofoca caiada por causa da batina da freira? E eu estava naqueles dias muito triste, tinha parado de ir para a minha paróquia, que eu amava tanto, que eu comecei indo sozinho à paróquia aos 7 anos de idade. Quando eu pedi para minha mãe, eu descobri que tem uma igreja, eu quero ir, e lá não parei, estava parando agora, aos 16 anos, porque eu estava triste por causa daquela situação. Estava triste, porque eu fiz parte daquela história. Eu me dediquei durante aquele período. E eu dentro do meu coração disse assim para Deus, Deus, eu escolheria a barra de ouro, eu não posso mentir, me perdoa. E disse assim para Deus, me ajuda a te escolher acima do ouro ou acima de qualquer coisa. E ali logo depois disso eu falei assim, poxa, mas não estou nem na igreja. E disse assim para Deus, prepara uma igreja para eu te adorar. Falei para Deus, prepara uma igreja para eu te adorar. Pensando comigo, uma nova paróquia. Aí eu disse para Deus, eu tinha um amigo que era budista, eu falei, eu não quero ser budista porque eles seguem outros livros e outros credos que não tem nada a ver com a tua palavra. Já conhecia sobre espiritismo.
Aos 16 anos de idade eu falei, eu não quero ser espírita, porque eles invocam espíritos que eu sei que o Senhor não se agrada e a tua palavra condena. E aí eu também disse para Deus, eu não quero ser crente, porque os crentes são tudo bitolados. Mas prepara um lugar para eu te adorar. Passaram-se 3 meses, quando eu já tinha 17 anos, aí eu entrei pela primeira vez numa igreja evangélica. E quando o pastor pregava, eu falava assim no meu coração, porque eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica, porque eu era muito resolvido, sempre fui muito convicto. Mas quando o pastor pregava, eu falava assim no meu coração, eu conheço essa voz, eu conheço essa voz. Não é a voz do pastor, não é o timbre do pastor, não é essa voz, é aquela voz que fala comigo todas as noites, quando eu pego essa palavra. Deus quer falar conosco, igreja. Ele quer falar conosco o tempo todo, sempre. Segundo lugar, meus irmãos, quando eu sou treinado a ouvir Deus e obedeço, Deus se revela a nós, como foi com Abraão. Deus se revelou a Abraão. Não foi diferente aos apóstolos, não foi diferente a todos os servos no passado. Toda vez que eu sou treinado em obedecer, naturalmente, mais cedo ou mais tarde, Deus vai se revelar ou vai se manifestar sobre nós. Talvez você diga, mas Deus vai aparecer como apareceu para Abraão? Talvez não, mas eu não tenho dúvida, Deus vai se revelar para você. E quando Deus se revelar para você, você vai ter certeza que é Deus abrindo o mar, é Deus mandando o maná, é Deus repreendendo o mal, é Deus mudando o coração, porque quando Deus trabalha, quando Ele verdadeiramente se revela, as coisas acontecem, e aí onde a gente passa a crer mais. E para eu agora concluir, para eu não me alongar muito, meus irmãos, Deus tem falado com você? E Deus tem se revelado na sua vida? Ou você tem dentro do seu coração aquele ciclo que nunca fecha? Porque de fato, muitas vezes, o que está faltando para nós não é vir para a igreja. Qualquer religioso vai. O que está faltando para nós é obedecer. Porque toda vez que a gente obedece, aqui Deus não está perguntando se a gente gosta de obedecer, se a gente entende direito obedecer. Eu gosto muito aos irmãos usar uma ilustração que é muito interessante. Vem cá, irmão, você que é casado, recém-casado, ou que namora, ou que já tem 5 anos de casado, 10 anos, 20 anos, 50 anos de casado. Deixa eu te perguntar, você entende a tua mulher? Você entende, irmão? Seja honesto. Você entende a tua mulher? Deus não pediu para a gente entender a mulher. Verdade, Deus pediu para a gente amar a mulher. Amém, meus irmãos? Se a gente for entender a mulher, a gente vai para a cadeia, vai querer matar a mulher. Estamos presos, é ou não é? Porque como pode fazer tanta coisa? E vem cá, irmã, vamos lá, isso serve para as irmãs, serve ou não serve, irmãs? Você entende seu marido, minha irmã? Vem cá, como pode esse jagunço fazer tal coisa? Por isso que Deus nos dá o grande mandamento, para amar, principalmente nós, homens. Amar. Obedecer tem esse lado, irmãos. Irmãos, seguir a Deus é uma loucura. Eu gosto de brincar nas aulas do seminário com os alunos, eu falei, o único lugar que a gente trabalha, e os irmãos trabalham e pagam para trabalhar é a igreja. Já pararam para pensar? A gente aqui vem, gasta 1 hora do nosso dia, ou 2 do domingo, 1 durante a semana, dedicamos os nossos dons e talentos, e monetariamente ainda a gente dá o dízimo. Olha que doideira! A gente trabalha, dá o dízimo com alegria, e trabalha. É antinatural, não é antinatural? Mas é porque é espiritual, igreja. Seguir a Deus anda na contramão dos valores dessa terra, é assim. Pode ver, meus irmãos, olha que loucura, a gente não faz a vontade da carne, a gente renuncia à vontade da carne, e aí muitas vezes a gente naquele momento do embate, em que a carne aflora e que a gente está tenso, a gente diz não para o pecado, e a gente diz sim para Deus, muitas vezes engolindo o boi com chifre e tudo. Aprenda, igreja, ser crente é viver assim,
Esse negócio Deus não me tocou. Mude essa maneira de pensar. Lembra, o governo está sobre você. É você que tem que tomar as decisões. Deus já te conquistou na cruz. Ele já abriu as portas do céu para você na cruz. Tudo já foi feito na cruz. Agora compete a gente. A gente realmente se dedica, a gente se entrega, a gente obedece. Tem vezes que a gente não quer obedecer, sejamos honestos. Tem vezes que a gente quer enfiar o pé na jaca. Tem vezes que a gente quer pagar o mal com o mal. Tem vezes que a gente não quer perdoar. Mas Deus não pediu para a gente compreender Ele. Deus pediu para a gente amá-lo, adorá-lo e sobretudo obedecê-lo. No momento que eu obedeço, meus irmãos, quem vai abrir as portas? Quem vai fazer o milagre? Quem vai mandar aquele demônio embora da nossa casa ou que nos atazana? É Deus com o seu dedo. Quando eu ouço a voz de Deus e obedeço, Deus se manifesta para a nossa vida. Se Deus não tem se manifestado para a tua vida, filho, eu digo com um pesar profundo, é porque você não tem obedecido. E você pode dar 1000 desculpas para mim, choramingar, mas não sou eu que opero o milagre na vida do irmão. Eu preciso do milagre de Deus como você. Porque se eu também não obedecê-lo, Ele não vai falar comigo e Ele também não vai abençoar a minha vida. E lembre-se, Deus vai se revelar na tua vida por meio desse daí que está do teu lado, desse que fala convosco. Deus escolheu se revelar pelo nosso intermédio. Quantas são as vezes que eu estou fazendo as coisas e as pessoas estão sendo tocadas, eu nem estou percebendo que Deus está abençoando alguns irmãos. E depois vem a pessoa, me dá um abraço e diz: pastor, como Deus te usou. Eu falei: nem notei. E nem me vanglorio, e ai de mim se me vangloriar. Por quê? Porque eu só obedeço. Quem vai fazer o milagre na sua vida é Deus. Agora, se Deus não estiver fazendo, não tem nada a ver com a igreja, não tem nada a ver com o pastor, tem a ver com a sua fé. Guarde isso no seu coração, meus irmãos. Abraão ouviu, obedeceu e Deus se manifestou. Deus vai fazer a mesma coisa. Como eu disse, pouquíssimas vezes foi o oposto. Como assim, pastor? Pouquíssimas pessoas tiveram a experiência contrária. Moisés, por exemplo, primeiro viu a glória de Deus na sarça e depois desobedece. Mas Moisés obedeceu ou não? Obedeceu. Próprio Isaías viu a glória de Deus. E depois que viu a glória de Deus, ele proclamou a grandeza de Deus ou não? Sim. E Paulo é a outra exceção. Paulo não estava indo para um culto de domingo de manhã. Paulo estava indo matar crente. E de repente, na estrada de Damasco, aquele que é a luz, que brilha mais do que o sol do meio-dia, veio para ele e disse: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E a partir dali uma nova história de amor e de obediência foi estabelecida por Paulo. Guarde isso no seu coração, meus irmãos. Pode deixar, meus irmãos, agora. Guarde isso no seu coração. Guarde isso no seu coração. Obedeça. Obedeça. Ouça a voz, essa voz, e deixe o Senhor aparecer na tua vida. E se por acaso você e eu formos presenteados, como foi Moisés, como foi Isaías, ou quem sabe Paulo, não tenha dúvida que você vai ser um canal de Deus nessa terra. Por quê? Porque quando Deus faz exceção é porque Ele já viu que o nosso coração estará totalmente preparado. Mas qual é a regra? A regra é bem simples: ouvir a voz e obedecer. Ouvir a voz e não ficar questionando Deus. No momento que a gente faz isso, Deus se revela para nós. Amém? Eu quero orar pela sua vida, eu quero orar por todos nós. Pai, muito obrigado, Deus, por esse dia tão precioso que o Senhor preparou para todos nós. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra. Obrigado pela vida de Abraão, ó Deus, porque ele aprendeu a te ouvir. Ele te ouviu por meio das circunstâncias, por meio das situações. Ele ouviu a tua voz no profundo do coração dele e na mente dele. E Abraão também ouviu a tua voz, inclusive por meio de Agar, depois por Sara, e, ó Deus, por meio
de tantas situações e circunstâncias. Mas obrigado muito mais, porque o Senhor apareceu para ele. E eu te peço, meu Deus, se revele a todos nós, Senhor, porque o Senhor, eu não tenho dúvida que o Senhor quer falar conosco o tempo todo. Eu não tenho dúvida que o Senhor quer dizer palavras boas, agradáveis a cada um de nós. E eu não tenho dúvida que o Senhor quer se revelar para nós. Se revele, Senhor, com o teu dedo poderoso, expulsando o mal, curando corações, transformando vidas, mudando temperamentos, mudando sentimentos, realizando milagres. Sim, Pai. Quantas vezes somos tão pequenos e tão teimosos com tantas coisas e achamos que fazemos tanta confusão. Ó Deus, te pedimos, meu Pai, ajuda-nos a termos fé, essa fé que Abraão tinha, de seguir apenas aquilo que o Senhor manda. Que a gente não fique sendo, eu diria, alguém que relute contra Ti. Ó meu Deus, se temos relutado contra o Senhor, nos ajuda a vencer esses obstáculos e enxergar que obedecer a Tua voz sempre será o melhor caminho, sempre será o melhor propósito. Dá-nos corações humildes e ensináveis e revele-te, ó Deus, a todos nós de forma extraordinária, de forma, ó Deus, aonde a gente veja que é o Senhor ali usando a nossa vida, ou quem sabe usando as circunstâncias, ou quem sabe até mesmo situações espirituosas onde a Tua glória manifesta. Se faz presente, Papai, dia a dia, fala aos nossos corações, nos ajuda, Pai, a obedecer as pequenas coisas e as grandes coisas, e sobretudo nos ajuda a Te amar, porque eu não tenho dúvida, Pai, que quando agirmos assim, o Senhor fará uma grande obra. É assim que eu Te peço, é assim que eu Te agradeço, é assim que eu Te glorifico, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Abraão ouviu a voz de Deus. Quando Agar foi para o deserto e ela voltou, e ela chegou em casa e ela disse: olha, eu estava fugindo de Sara, mas um anjo apareceu para mim, e eu vou ter um bebê, o nome dele vai ser Ismael. Abraão ouvia tanto a voz de Deus, que ele ouvia a voz de Deus até nas coisas mais inusitadas, porque agora, logo na sequência, nasce o bebê, que é Ismael, e ele põe o nome de Ismael. Ué, mas ele ouviu do Senhor? Não, ele ouviu do Senhor por meio de Agar, que estava fugindo. Quando o nosso ouvido é treinado, Deus vai falar conosco de várias formas. Ora, e abundantemente pela palavra. Ora por uma egípcia que foge, ou ora numa coisa inusitada, como foi no caso da própria Sara, quando Isaac já tinha nascido aos 90 anos, porque quando Sara disse para Abraão: manda embora a criança, que é Ismael, que já tinha 16 anos, e a escrava, Abraão ficou contrariado, mas Abraão foi orar a Deus, e Deus disse: ouça tua mulher. Ou seja, meus irmãos, quando a gente ouve a voz de Deus e é treinado nos nossos ouvidos, a gente vai ouvir a esposa, a gente vai ouvir o marido, a gente vai ouvir o neto, a gente vai ouvir a igreja. Amém, meus irmãos? E é Deus quem vai se revelar na nossa vida. Recebe essa palavra e eu quero dar a bênção apostólica. Amém, meus irmãos? Estenda a sua mão para o Senhor, como que recebendo dele a bênção de Deus. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e as santas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos nós, com todos vocês, agora e para sempre. Amém. Deus te abençoe, meus irmãos. Abrace o meu irmão, abrace a irmã, dê a ele um domingo muito abençoado, especial. Aos nossos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, recebe o nosso abraço. Que Deus te abençoe, um excelente domingo.